companheiro traidor que tira o fôlego e só deixa a dor no peito quando vai embora. Eu não vou dizer que eu esqueci dele, mas eu não tenho vontade nenhuma de botar a mão nele. Não é fácil largar o cigarro. O tabagismo hoje é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Mata milhões de pessoas todos os anos. Banido dos lugares públicos, a extrema dependência é a maior aliada do cigarro. O vício tem raízes nas influências socioambientais e até mesmo fatores genéticos. É da família de fumantes que nascem 60% dos novos fumantes. E é também na escola que se aprende a fumar. No Hospital Clementino Fraga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há 10 anos foi criado o Núcleo de Estudos e Tratamento ao Tabagismo, o NET, com gente capacitada a oferecer muito mais do que palestras condenando o cigarro. A força de vontade é apenas o impulso inicial. A força do grupo já livrou muita gente do vício. Nessa guerra, um autêntico arsenal de combate está sendo armado. As pesquisas prometem, em 2 anos, uma vacina para acabar com o prazer de fumar. O Espaço Aberto Saúde está entrando no ar. Sempre existe uma boa desculpa, ou até uma espetacular. Um dia eu estava na praia com a minha comadre, nós estávamos comentando de um filme que dizia que vai acabar o mundo em 2012. Eu já estava parando de fumar. Se o mundo vai acabar, né? Falta 2 anos, né? Então só tem 2 anos para fumar. É a cabeça da gente. Parar de fumar é uma guerra contra o impulso de pegar só mais um cigarro. O cérebro nem sempre é o maior aliado da força de vontade. Dentro do carro eu nunca fumei. Por exemplo, eu viajo daqui para Vitória, dentro do ônibus, eu fumo em Campos, quando sai, fumava, né? Mas, do contrário, não fumo. Eu entro dentro do ônibus aqui no Rio, não fumo de maneira nenhuma. Dentro do metrô, do ônibus, e não me dá vontade. É um ato falho isso, né? Ele falou, eu fumo ainda. Ele já falou, já parei sim. Não pode falar eu fumo aí. Só no sonho que fumo. Mas se os sonhos são a realização dos nossos desejos, seu Luiz Cláudio já está começando a ganhar esta batalha. Aí eu acendi o cigarro, né? Dei aquela tragada maravilhosa, como todos que fumam sabem como é que é, né? Excelente, aí tá. Aí soltei, né? Aí veio alguma coisa na minha mente, assim, que eu joguei ele no chão e pisei, amassei. Quando eu acordei de manhã cedo, eu lembrei, caramba, se eu já pensou se eu fumo aquele cigarro tudo? Ele começou a fumar simplesmente porque todo mundo fumava. Eu fui criado no interior, naquelas montanhas do Espírito Santo, trabalhando na roça mesmo. Então as crianças desde pequeno já começam, porque dá muito mosquito na parte da tarde, você trabalhando na roça. Então, se a pessoa fez aquele cigarro, espantar o mosquito. E mesmo que você vai espantar o mosquito, você acaba acostumando. E eu acredito que eu fumo desde aproximadamente dos 13 anos eu fumo. Então, fumava? Fumava. A expressão é que nunca muda. Então, eu devo ter pelo menos 55 anos de cigarro. É muito tempo, mas graças a Deus eu falo com convicção de 100%, que ele não volta mais para mim, não volta. Toda esta determinação foi alcançada em encontros como este, coordenados pelo Dr. Alberto. Vocês já imaginaram quantas vezes por dia vocês fazem esse ritual, esse movimento de levar o cigarro à boca? Se a pessoa fuma 20 cigarros por dia, em geral ela faz esse movimento 200 vezes. A cada cigarro fumado, corresponde em torno de 8 a 10 movimentos desse, né? Então, vejam vocês, não tem nenhuma outra atividade que vocês façam, né, nem atividade sexual, que você faça esse movimento num número tão repetitivo de vezes, né? Então, isso gera, né, um condicionamento. Como é que a gente pode fazer para quebrar esses condicionamentos, né? Um deles é trabalhar com o pensamento, é questionar
na hora de pegar o cigarro e antes mesmo de acendê-lo. Questionar por que devo fazê-lo, né? E um dos mecanismos para isso, que nós apresentamos a vocês, é um mapa do cigarro do dia, em que você vai anotar a hora que você acendeu o cigarro e a situação que você estava fazendo, por exemplo, tomando café. Esse registro vai ajudar a compreender como é que é a rotina de fumante de vocês. E com isso, a gente poder ajudar a mudar ou a quebrar esses rituais, esses comportamentos que levam a fumar. Eu diria que essa é a parte mais importante do tratamento. Reaprender a funcionar, a fazer as coisas todas que vocês gostam de fazer, mas sem o cigarro. Estudos mostram que a presença do cigarro está diminuindo no Brasil. Em 1989, 35% da população adulta era fumante. Em 2008, o percentual caiu para 15,2%. Mas o tabagismo ainda é considerado uma epidemia, responsável por 30% das mortes por câncer e 25% das mortes por doença do coração e por derrames cerebrais. Seu Luiz Cláudio, Dona Hilda, Deise e Ana Lúcia são ex-fumantes graças à troca de experiências e ao acompanhamento médico. Seu Antônio ainda precisa de tempo para chegar lá. Eu queria fazer um teste, queria que você permitisse, né, autorizasse fazer um teste para medir a quantidade de monóxido de carbono, né, no ar que você expira, que o ar que você coloca para fora. Esse monóxido de carbono é uma das 4.740 substâncias presentes na fumaça do cigarro. É um gás tóxico, né, que dificulta a nossa circulação, que torna o sangue mais grosso, né, e faz com que a gente tenha falta de ar, porque ele parasita o glóbulo vermelho, chamado hemácia, aquele que você faz no exame de hemograma, né, e que apesar de serem milhões, né, mas 10, 15% deles impedido de funcionar, faz com que a pessoa fique com falta de ar, fique com respiração de cachorrinho. Tem que, né, solta os braços e segura o ar. Vamos ver se você consegue segurar até 10, tá? Agora nós vamos colocar o canudo na boca, isso. Fecha bem a boca e sopra até o fim. Vai soprando, 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 soprando. Tá bom, Antônio, tá bom, tá bom. Tá? Antônio, o seu teste demonstrou um alto nível de intoxicação pelo monóxido de carbono. Esse número 13 significa que você tem 2 vezes o limite suportável, uma pessoa normal, da quantidade de monóxido de carbono, né? E isso faz mal para a sua circulação, faz mal para a sua respiração. Logo, é muito importante você parar de fumar para poder baixar esses níveis de monóxido de carbono. Ana, por favor. Nós vamos aferir o teste do monóxido de carbono, né, que dá uma ideia de como você se encontra agora, né, que já está há 9 meses sem fumar. Abre a boca, isso, fecha e vai soprando até o fim continuamente, sem fazer força. Tá? Então nós podemos ver aqui, né, o sinal verde aqui para você, né, que deu 3 partículas por milhão. Isso é um resultado absolutamente normal, dentro do esperado para quem vive na cidade do Rio de Janeiro e que não fuma. Que não está fumando mais. Eu não estou fumando mais. Claro, claro. Não enganei ninguém. Não foi fácil para Ana Lúcia chegar neste ponto. Ela trabalha no Hospital Clementino Fraga, onde acontecem os encontros. Foi assim que conheceu o trabalho do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo. Para a pessoa desenvolver uma dependência, tem um pouco do fator genético aí também? Sim, o fator genético então, é uma influência muito importante. Também tem estudos bem documentados. Aqui em Brasília, inclusive, nós temos um pesquisador da PUC, Dr. Chatkin, que faz estudos nessa área, né, que mostram que entre 40% e 60% das pessoas que fumam têm um forte traço de influência genética. Então, esses vão ter também mais dificuldade para deixar de fumar. Esses, sem ajuda medicamentosa, né, comportamental, vão ter mais dificuldade. Então, ao saber disso, mais se torna importante trabalharmos a questão do aconselhamento o mais cedo possível, né? Junto às gestantes, junto aos pais, né, obstetras, pediatras também entrarem firmes, né, nessa luta, né, para aconselhar os pais ainda jovens, quando eles ainda não procuram ajuda para o tratamento, para que eles procurem ajuda para o tratamento, porque eles também são modelos de comportamento, pelo menos até os 10 anos de idade, a família é um grande modelo de comportamento, né?
Depois disso tem a influência socioambiental, da escola, dos colegas, enfim, onde a gente pode atuar menos, a não ser com a lei do ambiente livre de tabaco, que é a pressão social mostrando que fumar hoje é demodê, é careta. É o contrário do que era algumas décadas atrás. A gente está aqui no corredor do hospital. Como é que era essa imagem antigamente? As pessoas podiam fumar aqui dentro? Desde 1999, né, não se pode fumar dentro do ambiente do hospital. Né? O hospital é declarado uma área livre de tabaco. Áreas livres de tabaco. A medida ganha força em todo o mundo. Pesquisas mostram que a dificuldade para fumar faz com que as pessoas reduzam o número de cigarros ou decidam parar. Bom para a saúde de todos. Na Europa, por exemplo, o número de derrames caiu 10% depois das restrições. Para Ana Lúcia, a proibição estava transformando até a vida depois do horário comercial num inferno. Como eu ficava muito tempo aqui no hospital e só fumava rigorosamente depois que eu ia embora, eu não queria perder nenhum minuto do meu dia. Isso significava, muitas vezes, tomar banho fumando. E como você tomar banho fumando é meio difícil, porque o chuveiro tá lá caindo em cima de você, eu criei umas técnicas. Eu pegava um pregador de roupa, desses de madeira, colocava no filtro do cigarro, que ainda sobrava um espaço que eu podia fumar, e eu jamais molhava o cigarro. E eu fazia isso sempre que eu tinha que molhar as mãos e fazer qualquer coisa, lavar louça, esse tipo de coisa, e continuar fumando, porque você leva lá uns 2 ou 1 minutinho e meio para fumar. Eu não podia perder nem o tempo do cigarro e nem minha atividade. Então, assim, eu conseguia conciliar o meu dia. E para desinventar isso, eu tinha que, a cada tempo, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, dizer que eu não para mim mesma, que eu não ia fumar. E era complicado eu poder fazer tudo que eu tinha que fazer antes, tomar banho, lavar louça e tudo que eu fazia com o cigarro, fazer sem o cigarro. Mas aí é uma questão de decisão e implementar a decisão é uma coisa difícil, mas era a minha decisão e eu tinha que fazer valer. Qual que é um período crítico? Quando que elas têm recaídas? A recaída acontece, em geral, nos 3 primeiros meses, né, após a cessação, quando pode haver um certo relaxamento, uma certa autossuficiência, eu estou bem, né? Se eu tragar algum cigarro, der uma experimentadinha, não vai acontecer nada. Então, muitas vezes, o indivíduo, nessa fase também, já se afasta um pouco mais daquele acompanhamento. Você estava vindo semanalmente, quinzenalmente, né, ao núcleo, ele já passa a ser mais acompanhado por telefone, quando a gente fala que tem que continuar vindo. Então, esse é o período mais crítico. Quais são os fatores que levam a recaídas? A bebida alcoólica é o principal fator de recaída nas 2, 4 primeiras semanas que a pessoa parou de fumar. Tá? O álcool é depressivo do sistema nervoso central, tem uma ligação muito forte com o cigarro, né? E ambientes que, em geral, se bebe bebida alcoólica, são ambientes que pessoas fumam. Cada dia há uma mudança. Então, era final de semana, era o chopinho, né? Hoje eu já consigo conviver com isso. O segundo fator, né, particularmente nas mulheres, é a questão do ganho de peso, né, que é uma coisa perfeitamente fácil de controlar, né, com uma mudança de hábitos alimentares, usando alimentos de baixa caloria, não procurando a gratificação das tortas, né, dos salgados, enfim, dos alimentos que levam ao aumento do peso, né, e até porque aumenta o paladar, né, e é uma das gratificações é comer. A primeira coisa que eu decidi é o seguinte, eu não vou comer tudo que eu ver, porque eu queria comer todos os doces, todos. Mas eu decidi, não vou comer nenhum, porque eu tinha certeza que se eu engordasse, ia vir aquela terrível culpa. Poxa, cigarro não foi tão bom, parar de fumar não foi tão bom assim pra mim, porque eu ganhei 20 quilos, eu não tinha 20 quilos, 15 quilos. Então eu resolvi que eu ia, assim, criar um certo limite para comer, porque eu sabia que aquilo depois meu corpo ia se adequar. E o terceiro, né, e muito importante, são os fatores de estresse e depressão. Então o cigarro, para muitas pessoas, funciona, né, como um antidepressivo ou um ansiolítico, embora ele também provoque ansiedade. O estresse também chega tanto que eu já cheguei até... uma menina estava na rua e ela não estava na calçada, eu ia virar à esquerda, eu fiz o farol para ela, ela me xingou. Eu dei ré. Eram 3 deste tamanho.
Mas o que eu falei para elas, que eu acho que nem vão até cortar, mas eu xinguei, só faltou sair do carro, mas assim, mais estressada por causa, entendeu, do cigarro. Quando a gente identifica que alguém está dentro de uma situação dessa, a gente procura prolongar um pouco mais o tratamento, acompanhar um pouco mais de tempo e até usar algumas medicações para ajudar pessoas que se deprimem com frequência, né, para seguirem fazendo um acompanhamento, porque um quadro depressivo pode levar também a recaída. A primeira vez com o Dr. Alberto, eu decidi dia 2 de novembro. Fui até o dia 16 de dezembro. Recaí. Voltei com o remédio, né? E tive um problema da reação do remédio. O Dr. Alberto me receitou outro, que eu estou agora já na segunda cartela. Estou desde o dia 1º de março, graças a Deus, sem fumar. Uma das orientações é marcar um dia para parar de fumar. Qual o dia D? Eu digo, bom, então o meu dia D vai ser o dia 27 de agosto, porque é dia do meu aniversário. Então eu quero me dar isso de presente. Mas só que eu não consegui. Aí, caramba, passou o dia 27. Aí quando chegou no dia 28 de agosto, 12h07, isso eu falo para todo mundo, foi meu último cigarro. E até hoje. A pressão para largar o vício vem principalmente da família. Dona Hilda chora ao se lembrar dos primeiros meses do neto. A filha não queria que ela se aproximasse muito do bebê. Assim, quando eu queria pegar no meu neto, minha filha falava assim, ó, se a senhora não parar de fumar, eu vou pedir a minha cunhada para não deixar, né? Eu pegar em meu neto, modo o cheiro do cigarro. Aí aquilo me dava muita tristeza, né? Porque era meu primeiro neto. Foi um empurrão doloroso, mas certeiro. Deus me livre de nunca mais na minha vida eu colocar um cigarro na boca. Já seu Antônio ainda não conseguiu. Ele tem 70 anos, fuma desde os 10. Tem enfisema pulmonar e muitas limitações por causa do cigarro. Uma delas é financeira. Eu fumava 4 maços. Faltou um maço de cigarro para 2 dias. Quer dizer que tá caindo muito, né? É só fazer a conta. 4 maços de R$3 por dia. Em um mês, R$360. Mas tô ficando rico de saúde. Coisa que eu tava indo pro brejo. Saí do brejo, fui pro asfalto. Tô me progredindo, tô. Algumas pessoas talvez vão ter mais dificuldade em parar de fumar, vão ter que ter um tratamento mais longo, além desses 3 meses que a gente oferece no Sistema Único de Saúde. Algumas pessoas vão ter que ter uma terapia mais extensa, 6 meses, 1 ano ou mais tempo. E outras pessoas vão ter tanta dificuldade, a gente mesmo assim não pode deixá-las de lado, né? A gente ajuda elas a reduzir a quantidade de cigarro. Depois de 60 anos fumando, o senhor acha que o senhor vai um dia conseguir se livrar do cigarro? Consigo. Se Deus quiser. Enquanto é a vida, é a esperança. A ciência já tem algum estudo sendo feito para desenvolver uma vacina antifumo? Atualmente tem um campo de pesquisa, que aliás começou desde os anos 70, né? Está em processamento já bem avançado, vacinas, tanto para imunização, que a gente chama ativa, quanto passiva, de nicotina. E essas vacinas se explicam pela seguinte razão. A molécula, o tamanho da substância nicotina é muito pequena, tanto que ela passa por qualquer barreira do corpo, né? Chega rapidamente ao cérebro, apenas 9 segundos depois de uma tragada. A molécula de nicotina, ao entrar no corpo, com a respiração, né? O indivíduo tragou, respirou, entrou na circulação, ela seria detectada, né, por um substrato, né, preparado da vacina, que se ligaria à nicotina, que é uma molécula pequenininha, muito pequena. Com isso aumentaria o peso molecular, o tamanho da partícula, e isso dificultaria que ela passasse pelas barreiras orgânicas, né? A principal barreira que a gente chama hematoencefálica, do sangue para o cérebro, que é onde se produz o efeito, né, principal, né, do relaxamento, do prazer, da recompensa do cigarro. Ao mesmo tempo, também as vacinas produziriam anticorpos.
E esses anticorpos, eles acabariam identificando, né, como um soldadinho de defesa, quando o indivíduo fumasse, eles se ligariam também na nicotina e impediria que a nicotina chegasse ao cérebro. E por que isso? Se a nicotina não chega ao cérebro, o indivíduo não tem prazer em fumar, não tem a recompensa, não tem a gratificação. Então, fumar perde a graça. Em quanto tempo ela vai estar no mercado? Segundo informações, né, ainda dos protocolos, né, que estão sendo desenvolvidos, talvez em 1 ou 2 anos, né, talvez na Europa primeiro, ou nos Estados Unidos, a gente possa ter também essa possibilidade. Se puder ser usado em jovens, imagina, teria um impacto enorme, né, na redução do número de novos fumantes. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. O senhor que é um tenor, o que já mudou na voz do senhor? Olha, eu consigo fazer os tons mais agudo com mais facilidade, consigo manter as notas, quando são, no caso de 1 ou 2 semibreves seguidas, que é um pouco difícil, mas sempre tem, consigo fazer dentro dos tons sem que a voz você desentoe no meio. Então estou conseguindo muito bem fazer isso. Da escuridão. Parar de fumar sozinho, sem nenhuma ajuda, isso é possível? É possível. É possível que algumas pessoas, um percentual pequeno da população, cerca de 3%, consegue isso. Esse é um número pequeno, quando a gente pensa em termos de uma epidemia, né, que alcança perto de 25 milhões de brasileiros. Né? Então, para que a gente tenha um impacto maior na epidemia, nós temos que tratar o tabagismo não como um vício, não como uma sem-vergonhice, né? Uma coisa que eu faço, um hábito que eu faço e que deixa a hora que quiser. Temos que incutir esse sentido de que é uma doença. E como uma doença crônica, sujeita a recaídas, idas e vindas, precisa de ajuda médica. Continuo tomando café, porque eu gosto de café e aí abrir mão de tudo não dá. Mas aí ficou só na minha memória agora. O último cigarro ficou na memória. E vai ser o último da vida? Da vida, sim, com certeza. Toda vez, eu já passei por momentos tristes, bem tristes, depois que eu parei de fumar. Foi a situação em que eu tive maior necessidade de fumar. Eu perdi um tio, foi muito triste para mim. E eu me senti assim, muito desesperada, mas eu tinha que fazer valer a minha decisão inicial, que era parar de fumar. E eu consegui. Foi difícil, mas eu consegui.